Sejam... Deixa eu fazer um negocinho aqui que me atrapalha. Muito bem-vindos ao nosso 20º... Para o próximo eu vou fazer as contas amanhã, quais já são. Acho que a gente já está no 25º encontro, alguma coisa assim, do Sarau Infinito, que é um evento patrocinado e promovido pelo Instituto Olga Rabinovich, que nós somos infinitamente gratos. Então, hoje eu tenho a alegria de receber a Luciana Rocha e a Daniela Charizon e a Ana Cláudia, que já deve estar chegando. Este evento, o Cineclube da Morte, eu e a Ana Cláudia, a gente criou em 2017, em agosto de 2017. Então, já vai fazer quase 2 anos que a gente vem fazendo. E é uma delícia fazer isso. E agora a gente está ampliando ele para outros lugares. Então, a gente estaria em Belo Horizonte amanhã para inaugurar. Em Salvador já está acontecendo desde o ano passado. Então, é muito legal. Então, a gente está estreando. Então, a gente vai assistir o Milagre na Sala 7. Cada um vai assistir no Netflix. Então, aqui eu coloquei umas instruções. Então, já a gente dá o play, cada um começa a assistir. E eu acho que vai ser lá por volta das 9, quando acabar o filme, a gente volta nesse mesmo link para cá. Tá? Então, Lu, Dani, sejam super bem-vindas. A Lu Rocha, ela é psicóloga formada pela UFMG. Ela perdeu o marido por suicídio em menos de 2 anos, o pai, o sogro e a sogra também. Ela é pós-graduada em Gestalt Terapia, atua na área clínica há mais de 20 anos, especialmente nas áreas do luto, suicídio e cuidados paliativos. Ela é minha parceira mediadora do evento do Vamos Falar sobre a Morte, o jantar. Vamos jantar e falar sobre a morte, aí em BH. Ela é membro da BEPS, Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio, e membro da SOTAMIG, Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos em Minas Gerais. E a Daniela Charizon, ela tem título de especialista em clínica médica, acupuntura e área de atuação em medicina paliativa. Pós-graduada em cuidados paliativos no curso Palio Latinoamérica, vinculada à Oxford University. Ela é cofundadora da equipe de cuidados paliativos do Hospital Risoleta Tolentino Neves, coordenadora da residência médica de cuidados paliativos desse hospital, e é vice-presidente da SOTAMIG, como eu falei, a Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais, triênio anual. E ela é sócia-diretora da Ciclus, Melhores Práticas em Saúde, empresa de educação e consultoria em cuidados paliativos. Então vocês sejam super bem-vindas, vocês duas, estou muito feliz, espero em breve a gente inaugure oficialmente o evento aí em BH. E seguimos. Alguma dúvida? Todo mundo sabe do filme? No Netflix? Podemos dar o play, cada um começa a assistir. Então, a gente está parando agora 7h17, eu tinha falado 7h15, tá bom? Então, deu play, no final do filme volta para cá. Se eu demorar, vai chegando, a gente vai aguardando as pessoas chegarem e a gente retoma a conversa. Tá bom? Até já, então. Beijo para vocês. Até já, Ju. Lu, Dani. Até já. Tchau, tchau. Há 1 ano e meio, mais ou menos, aqui, né, Tom, que você me chamou. Nós fizemos, junto com a Ana também, o filme Helena. Que foi dentro do congresso, né? Teve o Congresso Internacional de Cuidados Paliativos, então fazia parte da agenda do congresso, daí a gente fez um Cineclube da Morte especial. Isso. E aí a gente conseguiu, né? Agora está trazendo para cá, só que com, né, o Covid aí nós tivemos que, obviamente, suspender por enquanto, né? Mas em breve a gente espera estar podendo fazer aqui presencialmente. Então é uma alegria muito grande eu estar fazendo parte aí desse movimento infinito. Viu, Tom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Oi, Dani. Eu também só posso agradecer, né? Assim, eu trabalho com cuidado paliativo na área, né, de hospital, equipe multi, mas a gente poder trazer essas reflexões da finitude, né, para nós profissionais e para o público leigo, e a gente trazer a arte junto, eu acho que é uma coisa assim, né, muito bacana da gente, né, ressignificar as coisas e trazer uma, né? Acho que a arte traz tantas possibilidades, então é uma alegria muito grande poder compartilhar com tanta gente, né, de tantos lugares, né? Acho que é uma experiência muito rica e fico muito lisonjeada de poder estar aqui com vocês, né? Muito bom. Bom, prazer. Você viu a conexão São Paulo-BH mesmo, né? Vocês viram o sotaque das duas, sim, pô.
Só Mineiro falta mesmo. um pão de queijo. Um pão de queijo. E a cachaçinha, gente. O Aí, quê? aí, E a cachaçinha. Também, muito bem. café, café. Sejam super bem-vindas, tá? O Cineclube da Morte, vocês duas, e que logo, logo a gente vai levar para aí. Eu e a Ana estamos muito felizes. Em breve, breve a gente vai aí lançar. E o Cineclube da Morte, para quem ainda não participou, a gente começa sempre com uma reflexão. Então, para ter uma conversa, primeiro a gente tem que refletir. Então, eu vou sugerir aqui, a gente estava discutindo no paralelo, nós quatro, eu, a Lu, a Dani e a Ana, sobre uma pergunta que surge no filme, né? Então, eu vou deixar essa questão para vocês pensarem por uns minutos e depois a gente vai dando sequência. Então, eu só peço que vocês pensem, não escrevam nada ainda, não falem nada, é uma reflexão mesmo. E essa pergunta foi pensada em dois momentos do filme. Aquele momento que a menina, a Ova, pergunta para a avó se ela vai morrer alguma vez, se ela vai abandonar, e a avó fala, não, eu nunca vou te abandonar. E depois, quando a avó falece, ela morre, que daí a professora fala, ela virou anjo. Então, a pergunta que a gente pensou é o seguinte, quais as histórias que você ouviu na sua infância que moldaram a forma como você se relaciona com a morte hoje? Quais as perguntas, quais as histórias ou mentiras, mentirinhas que você ouviu na tua infância que moldaram a forma, ou que você acha que moldaram a forma que você se relaciona com a morte hoje? Pense aí uns minutinhos. Prontinho? Sim. Então agora eu vou fazer no cinema, como a gente faz, né? Então a gente é uma reflexão interna, individual, daí a gente convida. Agora vira para a pessoa ao lado e troca essa reflexão, converse um pouco entre vocês. O que a gente vai fazer agora aqui, eu vou usar aqui quebrar em salas. Então eu vou quebrar em sala de 3. Então vocês vão ser automaticamente jogados para uma sala, vão ficar alguns minutos conversando entre vocês e depois vocês vão voltar para cá. Tá bom? Então vocês não têm que fazer nada, só aguarda, vocês vão ser jogados num grupo e depois eu vou puxar vocês de volta.
tá bom? Se por um acaso nesse processo cair, vocês caírem, não sei o quê, é só entrar no link novamente que ele vai jogar vocês em alguma sala também. Então, às vezes, vocês estão lá, vai entrar alguém no meio da conversa, simplesmente inclua na conversa e tudo mais. Vocês vão ter em torno de uns 5 minutos, então dê espaço para todo mundo falar, tá bom? Então, vamos lá, eu vou formar aqui. Vão ser salas com 3 ou 4 pessoas, eu fiz aqui. Então, vamos lá. É para vocês compartilharem esse pensamento, essa reflexão. Depois a gente vai falar mais coisas, mas agora é essa reflexão, tá bom? Até já. Oi, oi, tô aqui um monte de gente. Pronto, acho que chegamos numa sala. Adriana, duas Adrianas. Ah, não, uma Adriana. Você tá aí, Adriana? Adriana, tô vendo só uma foto paralisada. Você tá comigo aqui, não? Oi, oi, tem alguém aqui comigo? Oi, oi. Quem está aqui? Tânia, Virgínia. Isso. Não estou vendo meu vídeo. Tá? Abra tua câmera, Virgínia. Tânia, você está me ouvindo? Adriana. Não está abrindo minha câmera. Está aparecendo mensagem de erro. Você está ouvindo, Tom? Quem está falando? É a Virgínia. Estou te ouvindo. Estou conseguindo abrir a câmera. Está dando mensagem de erro. Estava com câmera antes. Será que eu saio e entro de novo? Tenta de novo. Ah.
Oi. Alô, alô. Pronto, todo mundo voltando. Vamos esperar. Deve ter mais gente chegando aí. Deu tudo certo? Deu, né? A próxima vez vou ligar um timer, porque a quarta pessoa cortou no meio, né? Mas tá bom. A gente continua aqui agora.
A gente continua aqui agora. Eu não consegui entrar. O meu vídeo travou. Você entrava na minha sala, Virginia, travava ou não entrava, travava ou não entrava. Pois é, não consegui participar, não. Mas tudo bem, estou aqui agora. Legal. Muito bem. Vamos ver só que tem mais gente chegando aqui. Oi, Tom. Oi. Oi, acabou que a minha internet estava muito fraca e o filme acabou agora há pouco para mim, então eu entrei direto na sala meio sem saber o que estava acontecendo. Tá. Aí as meninas me explicaram e eu consegui falar alguns segundos, mas nem consegui me despedir delas, ver nome. Não tem Então, problema. quando elas entrarem, eu dou um oi para elas e agradeço pelos segundinhos. Imagina. E na verdade você não tem culpa, eu que arranquei vocês das salas, então a culpa é toda minha. Mas agora a gente vai ter espaço para conversar aqui agora com todo mundo. Então, acho que tem que... Mas aí a ideia E tem uma outra coisa que a gente, seguindo, né, a sequência, então o Cineclube da Morte a gente começa com uma reflexão individual. Deixa eu só fechar aqui. Aí a gente conversa com a pessoa que está ao lado, e aqui a gente formou esses grupos. E agora a gente vai abrir para conversa. Mas o Cineclube da Morte a gente tem uma regra, que é o seguinte: falar sobre a morte é sair da zona de conforto. Então a gente vai praticar isso hoje. Então, para as pessoas que normalmente são as primeiras que falam, pegam o microfone ou querem falar e falam um monte, hoje é o dia de ficar mais no desconforto, de querer falar e ficar mais quieto, mais em silêncio, só olhando para esse desconforto do silêncio. E aquelas pessoas que normalmente não falam, são aquelas pessoas que ficam esperando o último minuto e vai embora e falam, não falei. Hoje o convite é esse, de você se jogar, de você falar. E daí eu, a Lu, a Dani, a Ana, a gente vai dando só a estrutura para que a conversa aconteça e daí a gente vai falando aos poucos. Mas a gente precisa que essas reflexões vocês comecem a colocar aqui para o tempero ficar bom para essa conversa. Tá? Então, zona de conforto. Quem fala muito hoje se controla, fica mais nesse desconforto do quero falar, mas eu vou ficar quieto. E quem não fala, morrendo de medo, fala, eu vou falar. E uma coisa, a gente lida muito bem com o silêncio. Então, esse começo, assim, se ninguém quiser, a gente vai ficar parado ouvindo, esperando. Sou eu, as psicólogas aí que estão acostumadas a sustentar o silêncio. Vamos lá. Quem nunca falou e vai falar hoje? Quero saber a reflexão que vocês fizeram. Como foi essa reflexão? Bom, eu sou a Célia e eu nunca participei desse grupo. É minha estreia. Que ótimo. Eu não conheço nenhum de vocês. Que ótimo, seja bem-vinda. Recebi um convite e entrei assim de curiosa. Legal. E qual foi a sua reflexão? E vocês falam, né, estudam sobre esse tema da morte e acho que está sendo assim muito oportuna, né, essa discussão, porque acho que todos nós estamos vivendo um momento de pensarmos, né, na morte. Às vezes eu acordo na madrugada, eu tenho conversado que eu passo muito bem o dia, trabalho, fico ótimo. Durmo bem, mas às vezes na madrugada eu acordo, né, assim, e me vem essa coisa da morte, né, um medo de morrer, né, penso em familiares distantes, eu tenho filha que mora em outro país, me bate uma angústia da morte, né, nessa época aí de coronavírus. Então, acho que está sendo muito interessante, assim, poder participar desse grupo, conhecer vocês, né? Já me deram algumas dicas de livros que eu devo depois buscar. Legal. Muito obrigada. E sobre essa reflexão da pergunta que a gente provocou, se tem alguma memória a respeito de histórias que foram contadas quando a senhora era criança, que moldaram a forma como a senhora se relaciona com a morte hoje? Teve alguma reflexão sobre isso, não?
na minha primeira infância, não. Eu acho que um pouco de religiosidade católica. Na minha adolescência, que eu comecei a buscar, né? Através de religiosidade, espiritismo, acho que a vida após a morte, esse tipo de coisa. Como teve suicídio na minha família, eu tinha 7 anos, é um tema também que sempre me despertou alguma curiosidade, assim, um interesse. Perfeito. Obrigado. Obrigado. De nada, eu que agradeço. Quem mais? Lembrando que é para a gente ficar nessa reflexão agora, tá? Vamos ficar nisso para a gente se aprofundar. Quais as histórias que foram contadas para vocês quando criança que podem ter moldado a forma como você se relaciona com a morte hoje? Posso falar? Pode. Você não é muito tímida, não, mas vai, hein? Você não está ficando na tua zona de conforto, mas tudo bem. Estou de olho. Ó. Não, só falei da outra vez, hein? Segunda vez que eu falo. Então, assim, eu não tenho uma história que a minha família contava para mim, mas eu tenho uma história que aconteceu na infância que, de repente, pode ter tido impacto. Porque eu tinha uma priminha que eu não conhecia e eu não tinha irmã, minha família era só homens. E ela ficou muito doente e os meus pais levaram para o hospital e disseram... Fala um pouco mais alto, Virgínia, por favor. Os meus pais cuidaram de uma priminha minha de 3 anos, eu devia ter uns 5, e eles disseram que se ela se curasse, ela ia vir morar com a gente, eles iam cuidar dela. E eu não tinha irmã, não tinha primas, era tudo homem na minha família, então a expectativa de ter aquela prima foi uma coisa assim, que era uma festa na minha vida. E ela não resistiu e morreu. Então, a primeira sensação que eu tive foi o meu primeiro contato com a morte e foi uma coisa que, em mim, despertou uma imensa frustração, né? Então, eu acho que, por muito tempo, o sentimento que eu tinha de ver com a morte era de frustração. Entendi. Interessante isso. Obrigado. Quem mais? Oi. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma história não necessariamente de uma mentira que foi contada, mas uma verdade muito antecipada. Eu fui criada pelos meus avós, né? E desde que eu me entendo, assim, que eu lembro de memórias, assim, assim, memórias vivas, né? Minha avó dizia muito assim, mas é porque eu não tenho muito tempo de vida, né? E ela, assim, devia ter uns 65, né? 65, e hoje ela tem 88. Né? Então, ela falava muito isso. Então, assim, o que moldou a minha relação com o tema sobre a morte foi o medo de perder, né? Porque para mim era como se eu sempre estivesse muito próximo de perder ela e perder o meu avô, que eram pessoas assim que são, né, pessoas de figura materna e paterna para mim. Então, isso, assim, não era uma mentira, mas era era algo que eu escutava muito, né? Assim, que muito repetido, assim, e até hoje, né? Eu escuto, meu avô faleceu em 2018, de setembro, e eu, assim, foi difícil, é difícil, está sendo difícil, mas, assim, não era uma mentira, mas isso não ajudou tanto a minha relação com o tema da morte e do luto, né? Então, assim, essa é a minha história da infância. História da minha vida, viu, Aline? História da minha vida. História da minha vida também. Meus pais mais velhos, sempre com isso também. Então, isso tem uma interferência muito grande na minha vida também, então eu te entendo bastante. Posso, doutor?
Claro. Para mim, não é assim bem uma história contada, mas eu acho que é o que eu passei de viver da cultura japonesa, né? Na verdade, não é nem só da cultura japonesa, acho que do budismo. Porque quando o meu avô faleceu, acho que eu tinha uns 10 anos, eu acho que foi a primeira morte, assim, mais próxima. Na cultura, e a gente ainda tem disso, de sempre, seja no velório quando é no interior, porque aí é na casa, mas nas missas de 7º dia, de 14 até os 49, tem uma reunião, né, para missa. E sempre nessas missas, ela tem uma reunião da família onde tem comida. Uhum. Então, desde criança, assim, a minha visão, e que fica isso até agora, é que é uma festa, né? Então a gente sempre fala, então vai ter uma festa depois, tanto é que tem algumas comidas que são preparadas só para essa ocasião, e aí traz também muito da comida japonesa, algumas mais tradicionais. Então eu vejo isso como uma coisa, principalmente nas missas, né? Então a gente vai, porque a gente acaba encontrando outras pessoas que a gente não vê sempre, né? E fora isso, tem também um altar, que isso também me lembra muito na infância. Então, tem um altar onde tem a foto dos mortos, e aí a gente acende o incenso. E nessas missas e nas reuniões, quando tinha as reuniões de família, era um lugar onde a gente também sempre preparava. Primeira comidinha que se fazia, colocava um pratinho que era para colocar nesse altar. Então, para mim também, essa coisa da morte sempre também tem essa coisa de levar comida, sempre era, sei lá, 2 cafezinhos, porque eu lembro de ouvir isso, assim, sei lá, vovô tá com alguém, vovô tá com, sei lá, com quem, então vamos colocar 2, e de acender cigarro, porque meu avô fumava. Depois, quando meu tio morreu também, acendia-se um cigarro para eles. Então, assim, para mim, mais do que histórias contadas, eu acho que foi uma coisa assim dessa coisa vivida. Entendi. Então eu imagino que você se relaciona melhor com a morte por causa dessas experiências. Eu, assim, confesso que eu também não perdi muitas pessoas muito próximas, né? Então, assim, foi meu avô quando era pequenininha, depois as minhas 2 avós, mas eu acho que não seja duro, mas talvez com isso eu leve um pouquinho mais leve, pode ser. Assim, interessante esse aspecto cultural, né? Dani e Lu, entre enquanto vocês quiserem, tá? Vai comentando também. Casa de vocês. Eu Quem queria vai? falar. Fale. Meu nome é Jéssica. Então, eu sempre, assim, de um tempo pra cá que eu tenho lidado melhor com essa questão da morte e tudo mais, mas eu sempre tive muito medo, assim. E essa pergunta me pegou, porque eu realmente fiquei pensando na infância mesmo, né? Se eu lembrava de algum fato e tudo mais. E o que veio, assim, na memória, na verdade, eu cresci, né, ouvindo isso, que os pais das minhas irmãs, ele foi assassinado. E eu lembro que na minha infância, começo da adolescência, o pai da minha sobrinha também foi. Então, o que veio, assim, de imediato, sabe, foram esses 2 fatos. E eu nunca tinha parado para refletir mesmo que isso pode, sim, ter interferido de uma maneira muito ruim. Tanto que eu tive um período de crises de ansiedade e tudo mais. E essa questão, eu vou morrer, sabe? O medo do que vai acontecer depois, o medo de como vai ser, sempre mexia muito comigo, né? Mas aí de um tempo para cá, na faculdade, eu tenho visto muito sobre esse tema e tudo mais, isso tem melhorado bastante. Mas essa pergunta realmente me fez refletir muito e lembrar de fatos que aconteceu e tudo mais. Muito bom. Muito bom. Você faz faculdade de quê agora? Eu faço, na verdade, já terminei, psicologia mesmo. Psicologia. Ótimo. É... Mais uma para a turma aí, Lu.
Demais. Eu achei que pelo jeitinho dela, eu falei, ela faz psicologia. Nessa reflexão para você, Lu, o que surgiu? Ah? Para você, o que surgiu nessa reflexão? Para mim, me veio muito assim, como que na minha infância, a morte era uma coisa, né? Ironicamente, né? Porque depois eu fui ter tantas perdas, mas era uma coisa muito distante da minha realidade, né? Era uma coisa que era tirada, né, das crianças da família. Sim. Né, como uma forma de proteção, não que fosse uma coisa feita, né, com uma má intenção, mas se acreditava, principalmente na nossa cultura, né, que as crianças não deveriam frequentar, né, rituais, por exemplo, né, onde se fosse ver uma pessoa morta, tanto é que eu me lembro que a primeira vez que eu fui a um enterro, eu tinha 15 anos de idade. E aí me recordei, né, que quando eu perdi principalmente um dos meus avós, que eu fui para o teatro, né, meio que assim, vamos distrair a criança enquanto nós vamos resolver as questões. Então, eu lembro que eu escutei assim, seu avô morreu, mas vai para o teatro, sabe? E hoje, eu, né, assim, mesmo depois, com o passar dos anos, eu sempre vi, né, na minha família, uma coisa meio que assim, 880. A morte não era muito levada a sério. Ou era uma brincadeira, tipo assim, ó, né, ainda vou ver muita gente, né, muita gente vai morrer antes de mim. Tipo assim, a pessoa podia estar lá, né, já no fim, mas não, eu não morro, eu sou imortal, né? E, por outro lado, sempre escutei aquela coisa de que para morrer basta estar vivo. Mas tudo muito distante da vivência, coisa muito só falada, mas não era trazido para perto, não era para uma reflexão, né? E aí eu acho que essa reflexão, ela realmente, ela veio, né, para mim, né, com uma vamos dizer, né, meio que apunhalada assim, através das vivências que eu tive. E aí eu tive que, né, adaptar a forma como eu havia achado que, né, que a gente deveria se relacionar com a morte. E aí, hoje, né, inclusive no nosso grupo aqui, foi muito colocado a questão né, que falar sobre morte, que às vezes é como se a gente fosse... não vamos falar sobre morte porque é quase que um vírus, né? Nós vamos pegar isso, né? Nós vamos pegar e vamos acabar morrendo só de estar falando sobre isso. Não se pode falar. E ainda muita gente acredita nisso, né? E aí eu vejo também muito no consultório, eu atendo também muitas crianças enlutadas, a dificuldade ainda, né, que muitos pais têm, né, de colocar para a criança aquela realidade, porque a melhor forma, né, de você falar para uma criança é você contar a verdade, sim, né? É claro que você vai usar um palavreado adequado para a idade dela, né? Mas isso de virou anjo ou virou estrelinha, que a gente, né, ainda vê muito. Eu tenho pais que às vezes falam que vamos dizer, falou para o filho que a mãe está dormindo, né? Então, são coisas que eu acho que hoje estão sendo mais trabalhadas, mas que eu acho que isso tudo, quanto antes a gente trabalhar hoje, inclusive com, né, esse movimento que você tem feito, eu acho que as pessoas vão vivenciar isso de uma forma muito melhor, né?
e a morte passa a ser realmente uma reflexão para que a gente possa ressignificar a vida, né? Ótimo. Quem mais? Oi, Tom. Oi, Jéssica. Já falei da mão. Posso? Eu falo muito, tenho um monte de coisa para falar. Então, cuidado. Agora, olha o desafio aqui do zona de conforto. Se a sua zona de conforto fala muito, tenta falar menos. Não, é sério, não, é um exercício mesmo, por duas razões. Pela prática da zona de conforto, como eu fico no desconforto de não falar, eu já vi que você não conseguiu, então falar pouco, e também respeito a, né, estamos 100 pessoas aqui, se você ocupar todo o espaço, daí ninguém pode falar. Então, bem resumido. Então, eu esqueci o nome dessa última moça que falou sobre a forma como a gente passa para as crianças. No grupo menorzinho, eu comentei isso, que eu tenho uma irmã de 5 anos, e na minha casa nunca foi... A minha mãe nunca usou isso de, foi viajar, nem nada do tipo. Mas com a minha irmã agora de 5 anos, a gente ficou meio assim, minha avó faleceu tem uns 2. E a minha mãe falou, viajar, será? Eu falei, não, viajar não vai rolar, tá dormindo também não vai. E aí a gente tinha perdido o cachorro, assim, né, de casa. E a forma que a gente arrumou foi pro céu. Morreu, foi pro céu. Aí a minha irmã perguntou, tá junto com não sei quem? Tá junto. Tá todo mundo junto. Mas, não... aí assim, quando crescer a gente vai ver como vai explicar isso. Mas ela fala com naturalidade, assim. Ela pergunta de vez em quando, e a minha avó? Minha avó morreu, tá no céu. E eu acho que eu não tive... Assim, não tem o efeito da infância, não. Eu tive uma perda do meu bisavô, que me criou, e teve essa onda também de assim, vamos tirar, vai para casa do pai, não vamos falar, mas no momento lá soltaram, precisavam de uma roupa, e aí eu tava no quarto. Mas aí durante muito tempo eu fiquei sem perder ninguém próximo, assim. Aí essa minha avó estava muito doente, faleceu, e eu fiquei assim, não, lido bem, porque tô tranquila, né? Tava doente, faleceu, tá tranquilo. Como é que você lida? Eu lido bem. E aí, meses depois, eu perdi o meu avô, assim, infartou e falei, eita, não lido tão bem assim. Não lido tão bem assim. Eu acho que, como a minha avó já estava doente, eu consegui me preparar, né? Assim, não tinha como voltar, não tinha como curar. Mas quando foi meu avô, eu fiquei, tipo... E esse negócio de, tenho pouco tempo, isso dói, assim. Eu tenho uma pessoa muito próxima, que vez ou outra ela fala e eu fico, não, por favor. Vamos aproveitar, então, um tempinho que tem aqui, porque é difícil. Obrigado. Nada. Então, posso falar? Pode. Meu nome é Jaqueline, o nome que tá aparecendo aí em série é o nome da minha clínica. Tá bom. Oi, Jaqueline. Eu realmente estou saindo muito da minha zona de conforto, porque, na verdade, eu tive uma experiência parecida com a da Lu, né? As minhas lembranças todas de infância que os rituais, os velórios, os enterros não eram coisas de criança. Então, eu nunca participei de nenhum. Eu venho de uma família de longevos, né? Perdi muito poucas pessoas da minha família e antagonicamente casei com uma pessoa que já tinha um problema sério de saúde e quando ele me pediu em casamento, ele me falou, olha, você quer casar comigo, mas você vai ficar viúva muito cedo, porque eu vou morrer muito cedo. E eu tô casada com ele há 33 anos, mas eu vivo esse luto antecipatório porque inúmeras vezes ele já quase morreu, né? Mas a verdade é que a morte foi ficando algo muito distante de mim. E mesmo essa expectativa dessa morte, né, que, claro, que todas as vezes que ele fica muito mal, a gente faz tudo o que pode, são dias e dias no hospital, 90 dias no hospital, 80 dias no hospital.
e ele volta para casa. Então, quando meu marido volta para casa e eu o vejo entrar, é sempre uma sensação de que não, realmente não, é quase como se ela não existisse. Hoje eu me dei conta, Tom, de uma coisa muito importante. Todas as pessoas da minha família que morreram, eu não participei dos enterros, de nenhuma. Porque eu moro em Maceió, minha família mora em outra cidade, mora em Brasília, e as pessoas que morreram fora de Brasília, os corpos foram trasladados para Brasília para que fossem enterrados lá. Então, eu nunca participei de um ritual. E aconteceu que na semana passada, eu descobri você por causa da Gabriela, que foi minha professora. Eu fiz o curso de apego com ela, soube que vocês iam fazer o sarau, e pela primeira vez eu participei. Uhum. E eu fiz o curso de apego todo. Você sabe que a gente estuda luto e trabalha luto o tempo inteiro. Mas hoje eu percebi o quanto eu me distancio da morte. É tanto que eu não consegui assistir o filme. Eu normalmente não assisto filmes que são muito tristes, eu não dou conta. Eu comecei a assistir, mas eu não dei conta. Uhum. E na semana passada, eu passei muito mal no sarau. Fisicamente, isso nunca tinha me acontecido. Uhum. Eu sei que eu estou muito impactada pelo Covid, porque eu tenho consciência de que meu esposo é uma pessoa que não tem condição de pegar o Covid mesmo, ele não tem uma condição física para que isso aconteça. Então, me parece que o Covid ele me jogou, assim, me estampou essa possibilidade real, que eu, embora tenha vivido tudo isso, nunca entrei em contato com ela. E eu estou muito impactada desde a semana passada, quando participei do sarau. E eu acho que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Então, assim, o quanto essa experiência da minha infância, e é tão interessante porque a gente vai repetindo os padrões, né? Você vê, eu não participei de nenhum enterro da minha família, casei com uma pessoa que já me veio com uma ideia de morte, né? De que eu ia ficar viúva. Imagina, quando eu casei eu tinha 24 anos. E a minha vida inteira foi lutando contra isso, né? Para que isso nunca acontecesse. E eu sou psicóloga clínica, então eu lido com o luto do outro, né, muitas vezes no meu consultório, mas eu nunca chego perto dos meus. Né, eu estou sempre me defendendo disso. Eu me dei conta de tudo isso hoje, com essa reflexão que você pediu. Então eu agradeço, foi importante para mim. Eu agradeço também pela sua confiança em se abrir aqui e se revelar e trazer essa vulnerabilidade aí que é tão valiosa, tão preciosa. Obrigado. Obrigada a você. Então, eu posso compartilhar uma experiência? Claro. Você é irmã da Dani, é isso? Eu sou. Ah! Diga. Para mim, eu acho que sai muito fora da zona de conforto, porque eu perdi minha irmã e meu pai recentemente, e eu acho que eu nunca conversei com ninguém, fora minha terapeuta, sobre isso, então me chamou muito essa conversa. E aí eu fiquei pensando, quando você fez a pergunta, eu não consegui compartilhar no grupo, eu saí logo do Zoom, eu achei interessante, falei, nossa, não estou conseguindo nem falar sobre isso, né? Mas eu lembrei de uma coisa muito curiosa, que eu dormia no mesmo quarto que a Dani. E eu morria de medo de uma coisa, que eu não tinha medo da morte, isso pequena, mas eu tinha medo de quem já tinha morrido aparecer para mim. Uhum. E eu tenho um hábito até hoje, que eu durmo com o lençol cobrindo a minha cabeça, porque o meu medo era que o espírito ia me pegar, alguma coisa desse tipo. Enfim, ao longo da minha vida, eu gosto muito de mitologia, então a mitologia me ajuda muito a ritualizar, a entender a finitude, mas algo da infinitude. E quando a minha irmã morreu, aconteceu uma coisa muito bonita, que foi, enfim, eu nunca contei isso para ninguém, assim, mas como eu estou com 100 estranhos aqui do meu lado, eu me sinto até mais à vontade de contar. Que foi um encontro durante a noite, e agora eu estou me lembrando que esse medo que eu tinha, né, de uma visita de um espírito, nesse momento da minha vida, foi uma coisa
das coisas mais bonitas que eu já vivenciei. Eu tive vontade de desenhar, saber desenhar assim para poder colocar a beleza desse encontro em palavras. Então, assim, a morte, esse ritualizar, esse tecer laços com o lado de lá, foi uma coisa nesse ritual de morte e vivência do meu pai e da minha irmã, que me ajudaram muito a ter uma certa serenidade, assim, de que existe uma finitude, mas que eu sinto tanto eles presentes, né? Assim, e é tão fácil conectar com eles que isso me dá uma certa serenidade. E aí me lembrei, toda vez que eu tinha medo de noite, eu ia para a cama da Dani, da minha irmã, e ficava dormindo com ela. Então tinha alguém para me acolher assim, dos meus medos. E hoje eu acho que os meus ancestrais, a minha irmã, o meu pai, eu sinto muito o colo de quem foi para o lado de lá. Então, assim, queria só agradecer que eu tive esse insight assim, nessa conversa aqui com vocês. Que ótimo, que ótimo. Obrigado por compartilhar isso. Dani, você quer pular aqui agora, já aproveitar e fazer um grupo família? Conta você um pouquinho. É engraçado, né? Eu fiquei pensando, Tom, nessas questões, assim, quando veio essa questão da infância, né? Na minha infância, a gente, na verdade, eu tive uma experiência, eu perdi meu avô, pai da minha mãe, quando eu tinha 3 para 4 anos. E aí eu me lembro, porque criança, né? A única coisa que eu me lembro, assim, e muito vividamente, minha mãe recebeu um telefonema, ela estava do lado da cama, e eu lembro só do grito da minha mãe saindo no corredor. É a única coisa que eu lembro. Acho que eu não tenho nenhuma imagem, assim, vejo as fotos, mas eu não tenho lembrança com meu avô, uma pessoa muito afetuosa, né? Mas, assim, começou não muito velado, né? Assim, e eu penso que a gente tem essa tendência de poupar os extremos, né? As crianças e os idosos, como se eles não fossem dar conta, né? E muitas vezes as crianças vão trazer de um jeito tão natural e às vezes o idoso vai consolar as outras pessoas da família porque já está mais preparado. Então, a gente poder ser mais aberto, né, nessas conversas, que eu acho que isso, né, trazer um pouco da verdade ali, né, que é o que a gente tenta, mas de uma forma e que a gente sempre possa dar colo, né, que se a gente possa dar colo para esses medos, para essas coisas, porque senão a gente fica, às vezes, só vai aumentando, né? É como se diz, encarar o bicho-papão, né? Que aí, às vezes, ele é menor do que a gente imaginou. Se ele for grande, você chama uma turminha de amigos para te ajudar, né? Porque precisa, não é fácil, né? Mas acho que é isso. Deixar o pessoal e muita gente bacana compartilhar mais as coisas, né? Então, obrigado, Dani. Mais alguém? Gabriela? Oi, então, foi muito interessante ver todo mundo falando sobre suas histórias de infância e eu realmente não consigo me lembrar uma história. Sempre as notícias de morte foram tipo assim, fulano morreu, ponto. E você quer ir, tipo, no enterro, na cerimônia? E eu sempre tive muito medo, porque eu não tenho uma lembrança muito forte, mas eu acho que, como a Ieda falou, eu vi alguém velando meu avô em casa, assim, eu acho que eu vi essa cena. Então, depois dali eu fiquei com certo medo, e esse medo levei até para a vida adulta. A primeira vez que eu entrei no cemitério foi em 2014, muito recente, por circunstâncias assim, para amparar uma amiga e não mesmo porque eu queria estar ali. E também eu nunca tinha perdido pessoas muito próximas a mim. Eram sempre parentes, primos, tios, meu avô, mas eu nunca tive um contato muito forte com isso. E foi muito interessante, porque toda vez que morria alguém, eu tipo, tá, morreu. E eu nunca entendia isso, eu sempre achei que você é um pouco insensível, né? E depois que eu conheci o seu trabalho, o trabalho da Ana, o trabalho de várias pessoas que falam, aqui em Floripa tem uma liga de cuidados paliativos da Faculdade de Medicina, e eu fui e ver aquela conversa, ver todo mundo se mobilizando para
para naturalizar a morte foi meio que um alívio para mim, tipo, não, eu só naturalizei a morte, assim como uma planta é semeada, nasce e morre, tudo tem seu ciclo. E ficou tão mais leve para mim ver a morte. Tem momentos de sofrimento, sim, mas é muito leve, assim, entender o fim. E por mais que nesse momento seja um fim que a gente não deseja, não espera, há algum propósito maior por isso, para a gente enxergar o que está errado, para a gente se solidarizar, ser mais solidário com o próximo, deve haver algum propósito. E também acho que a Luciana falou sobre as crianças. Eu acho que o foco principal é falar a verdade, contar de um jeito muito carinhoso, para que seja leve para todo mundo e não seja um trauma, não seja um medo, porque vai acontecer, né? E essas conversas aqui são muito legais para a gente poder abrir os nossos horizontes e ser mais leve, ser mais feliz, ser mais tranquilo quanto ao fim. Que ótimo. Obrigado, Gabriela. Ana Cláudia está com a gente. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Atrasadíssima. Mas estamos aqui seguindo naquela conversa que a gente trocou lá, a gente trouxe aquela pergunta, né, da infância. O áudio ficou ligado, mesmo quando eu estava terminando de ver o filme. Então... Você tem alguma reflexão sua? Que a gente já está meio caminhando para o fim, você quer trazer uma... eu acho que eu vou terminar com uma coisa nada a ver, talvez, porque eu fiquei muito impactada com o filme, né, ouvindo... eu só não segurei teu nome, que está com o nome da clínica. Jaqueline. Jaqueline. Eu fiquei... que ela falou assim, não consegui ver o filme. Você sabe que quando eu comecei... Eu tentei ver esse filme durante a semana umas 3 vezes, porque eu sabia que hoje ia ser um dia muito, muito difícil, assim, em termos de quantas coisas tinha para fazer. E eu não dei conta no começo mesmo, porque eu falei, isso vai dar merda. Isso vai dar merda. Esse cara... Como as pessoas, né? Eu falei assim, eu não vou dar conta. E aí... Hoje, porque eu falei, como é que eu vou chegar lá e ficar com aquela cara de paisagem, né? Todo mundo querendo dizer que a Ana achou, a Ana não viu o filme. Consegui ver. E aí, ainda bem que eu vi, porque eu me dei uma chance que eu não teria me dado se vocês não tivessem aqui me esperando. Então, primeiro que eu queria agradecer vocês, porque eu dei conta de ver o filme para poder estar com vocês aqui. E foi uma experiência muito valiosa, porque esse filme, assim, eu vi que a proposta, né, era de pensar quando que você foi enganado pela primeira vez, né? E assim, incontáveis vezes, mas quando você vê esse filme, você entende por que as pessoas mentem. As pessoas mentem porque elas não conseguem lidar com a verdade. Então, se elas não conseguem falar a verdade, elas contam uma mentira que elas conseguem ouvir. E aí elas tentam escutar aquilo e acreditar de fato que é verdade. Elas querem acreditar que é verdade, né? Quando as pessoas mentem pra gente com esse objetivo, elas querem acreditar que aquilo que elas estão dizendo pode se tornar uma coisa mágica e aquilo se realiza, né? E o filme traz a oportunidade das pessoas verem o quanto que a forma que nós levamos a história da nossa vida de moldar de um bom comportamento, um jeito de ser adequado, proporcional às demandas todas que vêm para cima da gente, quando uma pessoa que ela não aceita ser moldada, que é o rapaz, né? Ele tem a tal da limitação, né? E aí eu fico pensando, ele não tinha limitação nenhuma. Quem tem são as pessoas que acham que conseguem ser educadas, né? E essa liberdade dele da verdade, de ser quem ele é e de acreditar que o outro tem alguma coisa boa, que ninguém faz por mal, né? Ele foi agredido, ele sabe quem agrediu e ele não agrediu ninguém. E o conteúdo todo do processo do filme de trazer pra gente que vingança é vazio. Não existe esse processo, existe a coisa do que é justo e do que é bom. E o que é correto é só uma questão de opinião. O que é justo e bom é humano.
Então, no final, a coisa toda, né? Eu quando estava, assim, me acabando de chorar, que achando que ele tinha morrido, aí aparece lá 2 dias antes. Aí, tipo, o que aconteceu 2 dias antes? Aí, uma série de revelações da verdade que propiciam a justiça. E uma justiça que não é considerada correta. É mágico isso, porque não é correto o que eles fizeram, né? Então, é a verdade trazendo justiça. A verdade não é algo que está vinculado a uma opinião, ao que os outros acham que é correto. A verdade, ela tem uma profundidade muito, muito maior que isso, né? Então, acho que essa coisa de ser enganado, tem que ver porque pelos motivos pelos quais você engana e pelos motivos pelos quais você se engana, você é enganado e você engana os outros. Quer dizer, essas mentiras que nós contamos, elas nos ajudam a poder respirar dentro dessa realidade irrespirável. Você falar que vai morrer, não, eu vou morrer antes que você. Então, a avó nunca podia ter dito para ela que ela ia morrer antes dela, não podia. E se ela tivesse dito a verdade, era uma verdade que ia ser impossível de lidar com o dia a dia das duas. Não ia dar. Todo dia ela lembrar que a avó ia morrer. Que alguém aqui falou, minha avó fala que vai morrer desde 65, tá com 88, né? Então, mas o dia que ela morrer de verdade, talvez agradeçam a chance dela ter avisado durante 12 anos, 15 anos a respeito disso. Porque as pessoas que não avisam, tipo essas que estão morrendo agora com Covid, elas não avisaram que vão morrer. Elas se dão conta quando elas estão internadas e elas lembram de todas as promessas que elas fizeram que não vão poder ser cumpridas. E elas esperam que as promessas que não foram cumpridas possam ser perdoadas. Porque a gente às vezes promete uma coisa que a gente gostaria muito que fosse verdade, mas que não está no nosso alcance fazer com que se torne realidade, né? Acho que era isso. É isso mesmo. E aí? Alguém mais quer compartilhar? Ela pode. Posso compartilhar, Tom? Pode. A gente já vai agora. Tá bom que tem mais alguém, só para a gente já começar a encerrar, mas pode sim. Vou ser bem breve. Eu ia fazer um comentário se for tempo, senão não tem problema não. Tá bom, pode fazer, Cris. Eu faço depois, fica tranquilo. Não, começa e depois, se for o caso, eu faço. A morte que eu estou vivendo hoje, no dia de hoje, é uma morte diferente. Eu venho vivendo uma morte há 1 ano, exatamente no dia 24 de abril do ano passado, a minha mãe com câncer de tireoide que subiu para o cérebro, ela teve uma convulsão e ela está totalmente paralisada, inconsciente há 1 ano. Então eu vivo o luto da morte, o velório diariamente há 1 ano. E eu e minhas irmãs, nós éramos em 4, minhas 3 irmãs e minha mãe muito grudadas, muito unidas, muito vivendo umas para outra. E aí com durante esse 1 ano a gente aprendeu a entender um pouco sobre a morte, não aquele desapego, aquele sofrimento, e sim a compaixão de que para minha mãe seria melhor ela se desligar, porque o sofrimento que ela está tendo, porque ela está consciente aparentemente, mas ela não consegue se comunicar, e ela vive sozinha no mundo dela. E a gente sente uma tristeza muito grande, e pra gente isso é muito, muito forte. Então a gente acabou entendendo a morte de uma forma, aos poucos, de uma forma menos traumática hoje. E aí a gente vinha numa pegada de todos os dias junto com ela, ela fica numa clínica de tratamentos paliativos também, e a gente podia acompanhar ela de perto. E aí, com o Covid, a gente teve que se separar completamente dela. E aí, a gente teve um segundo trauma em relação a isso. A gente estava do lado, querendo estar presente do lado dela até o final, como alguém falou aí, até o final eu gostaria de estar do lado dela, mas com o Covid agora, a clínica proibiu muito essa aproximação. Então, a gente está tendo que... Por isso que eu estou aqui hoje, justamente para tentar entender um pouco mais e evoluir um pouco mais esse relacionamento sobre a morte. Eu vi que na salinha que eu estava com as outras, com a Ângela e com a Ada, elas já tinham uma visão muito certa da morte, elas aceitavam muito bem a morte, e eu estou aqui para aprender a aceitar a morte. Então, acho que é o primeiro de muitos sarais que eu vou participar aqui para tentar cada vez mais absorver
um conhecimento, um desapego com mais facilidade. E a doutora Ana, eu acompanho, já tem ajudado muito a mim e a minha família também, viu, doutora? A gente vem acompanhando a trajetória aí pelo Insta, pelos TEDs, pelas palestras, então é muito bom ouvir ela falar. Estou à disposição. É muito bom ouvir ela Eu falar. descobri que tem um jeito rápido de eu responder direct, porque o direct tem muita coisa, eu não dou conta. Então, se você comentar alguma coisa, você escreve assim, Ana, por favor, veja o direct. Aí eu acabo, vejo lá, já vou pro direct. Então, fica mais fácil. Mas estou à disposição, se precisar de alguma coisa. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade também, viu, Tom? Imagina, prazer. Seja bem acolhida. Cristiane, você queria falar, né? Você está no mudo, peraí, que eu vou tirar você. Ninguém está te ouvindo, peraí. Ativar meu som, pronto. Agora vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu queria colocar um ponto de vista talvez um pouco diferente, né? Eu tenho câncer de mama metastático e eu tenho uma filha de 12 anos. E quando eu descobri que eu estava doente a primeira vez, que eu nem sabia de metástase ainda, era um câncer de mama, eu fiquei muito desesperada, eu tive muito, muito, muito medo da morte, né? Da morte prematura com uma filha de 5, 6 anos de idade. 5 para 6 anos de idade. Só que aí depois da metástase, especialmente, eu fui aprendendo a conviver com esse tema, até com a ajuda de leituras da doutora Ana Quintana, depois descobrindo grupos de Instagram e Facebook e tal. E o que eu acho que eu queria compartilhar é assim, sendo a pessoa que teme, né, um pouco a morte, porque tem uma doença crônica, eu converso muito com a minha filha sobre isso. E eu não converso com ela, primeiro, eu não sei se foi a Jaqueline que usou um termo, que ela falou assim, se um dia, alguma coisa assim, eu sempre penso, não é se um dia, é quando, né? Porque isso vai acontecer com todos nós. Então, eu comecei a falar com mais naturalidade com a minha filha sobre isso. Eu acho que eu fui responsável por levar alguma naturalidade sobre isso com a minha mãe, especialmente, porque a minha mãe, a gente perdeu, né, em um ano, 3 pessoas da família, o pai da minha mãe, um irmão e uma irmã dela. Então foi muito traumático para minha mãe. E obviamente ela tem muito medo com relação a mim. E eu comecei a conversar sobre isso com alguma naturalidade do tipo, filha, é uma coisa muito triste mesmo. O dia que acontecer é uma coisa muito triste, mas é uma coisa que a gente sabe que a gente passa por isso, as pessoas sobrevivem a isso, a gente se apega em alguma fé, em alguma crença, e isso conforta muito a gente. E ontem mesmo à noite eu estava deitada com a minha filha, conversando com ela, e a minha impressão, eu acho que assim, a gente nunca prepara ninguém, né? Eu tenho uma prima que perdeu a mãe com 7, 8 anos, e ela falou uma vez para mim, Cris, você nunca vai preparar a Malu para isso. E eu não tenho vontade de preparar a Malu como se assim, eu tô achando que daqui 1 mês eu vou morrer, daqui 2 meses eu vou morrer. Não é isso. Mas eu queria que ela encarasse com alguma naturalidade isso, porque é natural, é o processo natural. E eu fico muito feliz quando eu conversando com ela, por exemplo, ontem, não é que eu acho que ela não vai sofrer o dia que isso acontecer comigo ou com alguém que ela ame muito, mas eu acho que ela vai entender que é natural. E eu mesma entendo como uma coisa natural. Eu temo pelos que eu deixo, não para onde eu vou. E é isso que eu queria compartilhar. Obrigada. Eu gostaria de falar um pouquinho. Imagina. Posso falar, Tom? Pode, só deixa a gente terminar aqui, daí um segundinho. Cris, obrigado de trazer esse baita conhecimento aí de vida, né? Essa experiência de vida. E você está preparando a tua filha para a vida, né? É isso que você está fazendo. Você não está preparando para a tua morte, você está preparando ela para a vida dela. Para a vida dela e para a gente aproveitar muito todo o tempo que a gente tem, independente de ter ou não uma doença, porque a gente nunca sabe quem vai, né? Obrigado por
compartilhar essa lição com a gente aqui. Lindo. Oi, Graziela, pode falar. Oi. Olha, minha infância foi numa cidadezinha pequena aqui do interior de Sergipe, e numa época que a morte era uma coisa natural. Os velórios era quase uma festa. Então, se morria uma pessoa, podia ter certeza que à noite era uma festa na cidade com o velório que varava a noite, todo mundo comendo, bebendo e contando piada, contando histórias. Então, sempre foi muito natural. E aí, eu com 12 anos, eu perdi minha avó e ela morreu na minha cama, na minha casa. E minha avó morreu. 8 meses depois, minha mãe morreu. E aí, isso fez o que eu sinto hoje. A morte é um processo natural. A gente vive, cresce, reproduz algumas vezes ou não, e um dia morre. E eu acho que isso veio muito da minha infância. E na minha cidade, meus pais terem a morte como algo que faz parte do ciclo de viver. Obrigado. Tom, rapidinho aqui. Só uma pergunta. Não sei se dá tempo ainda. Ó, lá no chat, tá tendo uma conversa lá e o pessoal tá comentando que aquele senhor que morreu no lugar do Memo, ele foi o avô da menina que ele assassinou. Alguém saberia responder alguma coisa? Só a título de informação mesmo? Não sei, eu acho que é uma interpretação. Eu não sei se esse filme é verídico, então a gente só vai saber se é verídico. Aquela senhora que falou lá, no caso que é essa dona Graziella, né, que viu o sul-coreano. Não, eu não vi. Eu já li, mas essa hipótese de o avô ter sido colocado no lugar do pai, são as hipóteses, pelo menos o que eu li, que as pessoas ficam criando para justificar algumas coisas, mas que para valer nada fica claro. É isso aí. Que cria muitas hipóteses, né, para os filmes, que as coisas não ficam tão bem reveladas. Né? Independente de tudo o gesto que contou, né? Exatamente. Obrigada, Tom. Imagina. Pessoal, a gente já está tarde, o filme foi mais longo, já está tarde, está todo mundo com sono, cansado. Queria agradecer demais a presença dessa primeira conexão BH, São Paulo BH. Lu e Dani, nos aguarde, né, Ana? Logo, logo cheguemos aí em Belzonte, no Cineclube da Morte. Estamos aguardando aqui, contando os dias. Não sabemos quantos dias, mas nós estamos contando. Mas não tem problema que enquanto isso, a gente vai se curtindo por aqui com o Sarau. A gente agradecer o Tarcísio e a Jaci, da nossa conexão Salvador aqui com a gente. E seguimos. Amanhã tem Sarau, amanhã eu vou abrir a sala para conversar com profissionais de saúde. O assunto, eu chamei profissionais de saúde, acho que amanhã é profissionais de saúde e poesia. A gente papear e ler um pouco de poesia e conversar, o que for necessário. Na quinta-feira, tenho a honra de receber Ana Cláudia Quintana. Aqui do seu lado. Para falar sobre prosas e cuidado com nossos idosos. Então, para ter essa conversa sobre esse momento que a gente vai falar, vou dar umas provocadas nela boa para a gente falar. Estou batendo pena agora. Então, a gente tem que ter essa conversa. E o Sarau continua, semana que vem de novo tem evento terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Travou? Travou. Voltei? Oi. Voltou. Oi, voltei. Deu uma cochilada aí, Tá tarde. Já que a gente já estourou mesmo, 1 minuto a mais aí. Gente, entra no Spotify, ou no iTunes, ou no Speaker, e segue um podcast chamado Pílulas de Saber e Sabedoria. É uma parceria eu inventei essa moda junto com um grupo aqui do Brasil, mais um grupo de Portugal, e é um presente para os profissionais de saúde. A gente tem episódios curtos de técnica, de meditação, de musicoterapia, tem de comunicação e tem de suporte emocional e poesia.
Aí tem dois autores portugueses, o Afonso Cruz e o José Luiz Peixoto aceitaram. O Afonso Cruz já mandou as poesias dele de áudio. O Antônio Fagundes está declamando também. E o Signorelli. E aí tá demais. Tem as meditações, tem uma que saiu, acho que ontem ou hoje, da Denise Cato, meditação sobre o perdão. Pelo amor de Deus, escutem isso, tá? Pílulas de Saber e Sabedoria, é esse o nome? Pílulas de Saber e Sabedoria. Podcast livre, leve, solto, gratuito, espalha para todo mundo, que é um oásis assim nesse mundo terrível. Amanhã eu não sei se eu consigo ficar na live inteira, mas eu vou tentar participar do sarau amanhã de profissional de saúde, porque acho que vai ser bom para esse momento. Muito bom, tá? Muito bom. Maravilha. Eu já coloquei aqui o nome, alguém já colocou o link aqui correndo. Ótimo. E eu acho já que você colocou aí? No começo, depois eu vou até falar com você amanhã, que no domingo a gente vai fazer, eu estou organizando uma cerimônia virtual de Dia das Mães, para as mães que morreram nesse período do Covid. Então a gente vai fazer uma celebração conjunta para as mães. Então a gente quer também ler algumas coisas, então eu estou avisando para a gente chamar para fazer essa celebração. Então, pessoal, boa noite, obrigado. Foi lindo. Obrigada a todos, boa noite, gente. Obrigada a todos. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Boa noite, obrigada. Até a próxima, com certeza. Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, Tarcísio, Jaci. Tchau, Ana. Tchau. Beijo. Abraço, pessoal. Boa noite. Todo mundo. Beijo, saudades de vocês. Saudades. Tchau, Lúcia linda.